Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Bastonário, o Sr. Engenheiro, de quem eu tenho enorme consideração pessoal e técnica. Cumprimentar também o Sr. Engenheiro João Pedro Rodrigues, aqui presente. Só uma nota prévia e que tem a ver com a própria concessão, e eu não posso estar mais de acordo com aquilo que o Sr. Bastonário aqui disse. Na verdade, houve aqui uma concessão de soberania. A pergunta é porque é que houve essa concessão de soberania? Estava assinada num contrato, num memorando de entendimento, e como o Sr. Bastonário aqui disse bem recentemente, os contratos são para se cumprir e, portanto, devem ser, como é evidente, cumpridos. Mas dizia o Sr. Engenheiro, e bem, que naquele contrato de concessão que foi assinado estava previsto o UNAL, um novo aeroporto de Lisboa. E o anterior governo, não há um único despacho que diga do anterior governo que a opção é o aeroporto do Montijo. Isso não existe. O que existe foi, e que foi dito na altura, é que o Montijo poderia ser uma solução. Não há nenhum despacho do anterior governo que diga que dispensa uma avaliação ambiental estratégica. Não, isso não existe. E, portanto, há um conjunto de decisões depois desse mesmo contrato de concessão. E a primeira pergunta, e percebe-se porquê, já agora só em 10 segundos, porquê é que o Governo tomou essa posição? Porque aí há uma diferença entre aquilo que o Sr. Bastonário diz e aquilo que um Governo do PSD e CDS defendeu, é que era a existência e manutenção do aeroporto da Portela e poder haver mais uma solução, mais um aeroporto. E aí nós entendemos que devemos manter o aeroporto, mas com muito menos movimentos aéreos, como é evidente na cidade de Lisboa e de Loures. E a pergunta que lhe queria colocar, a primeira é, porquê é que não houve esta falta de intervenção da parte da engenharia, seja da própria ordem, mas eu até diria mais, como disse aqui o Sr. Engenheiro, em termos daquilo que é o LNEC, que é uma autoridade na engenharia, não se percebe como é que foi arredada deste processo e, portanto, pergunto-lhe o porquê. Depois, uma segunda questão que tem a ver com a falta da avaliação ambiental estratégica. Não considera o Sr. Engenheiro, o Sr. Bastonário, a ordem, que isto pode comprometer todo este processo do Montijo? E depois, por último, já que utilizou aqui uma nota do humor, dizer-lhe o seguinte, quer dizer, nós lemos até artigos de opinião a dizer que as aves não são estúpidas e que se desviam dos aviões. É um bocadinho, isso foi recuperado agora para um argumento mais recente do Covid, em que o coronavírus, não anda a transporte público. E, portanto, é uma extensão, portanto, percebe-se que há aqui uma escola na academia da opinião. Muito obrigado. Também cumprimento de uma maneira especial o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, que conhecemos há muito tempo, temos respeito mútuo um pelos outros e amizade até, e, portanto, realmente há aqui, eu continuo a dizer que perdemos a soberania, na altura também estávamos empenhados, há que reconhecer isto, A Troika fez-nos imposições, nós tivemos que vender os anéis e depois começámos a vender dedos, e isto faz parte de um dos dedos que vendemos, atenção. É o meu ponto de vista em relação a isto. Realmente nunca houve no estudo, num despacho em relação à avaliação ambiental estratégica, porque não interessava comparar com outra solução. A solução estava definida e estava contratualmente estipulada já, não sei quem é que assinou os contratos, não me compete a mim estar aqui a levantar essas questões. Também digo que o Estado tem que honrar os contratos que assina, e porque é que o Governo tomou a decisão? O Governo tomou a decisão por uma série de fatores que eu já falei antes, desde logo que isto foi andando de contrato em contrato e de solução em solução. Na altura não havia dinheiro para fazer a única que seria viável, que estava hiper estudada, que era a do Campetir de Alcochete, com acesso em condições, etc. E a questão de fazer aquilo faseadamente ou não é uma fantasia, porque não há acessos faseados, não há gasodutos faseados, não há comunicações faseadas. Aquilo para ser feito, o que custa menos naquilo tudo seria a segunda pista. Portanto, era fazer aquilo de raiz e, na altura, com certeza que haveria consórcios internacionais, outros, que até poderiam financiar uma coisa dessas. Mas o destino é o que é e é como está.